Um, dois, três e blum! A onda que impressionou os big riders brasileiros. A onda mais bizarra surfada no Brasil. Foi uma visão assim que eu só tive ali, pipeline e chopo. No bom e no mau sentido. Na ilha, se tu é barrido, tu vai parar em cima ou embaixo das pedras, né? Um pico com histórias assustadoras. A gente viu a prancha dele parada assim. Falei, puta, vamos levar o moleque morto. E uma proibição que já dura quase 2 décadas. Simplesmente chegou a polícia para levar todo mundo preso. E falou, pô, tá proibido. Não pode mais. Depois de 17 anos, estou de volta a Torres para entender o que aconteceu com a Ilha dos Lobos. Bora nessa? Seguimos na estrada em busca das melhores ondas do Brasil e é hora de conhecer um dos principais picos do Rio Grande do Sul. Torres fica bem na fronteira com Santa Catarina, a mais ou menos 200 quilômetros da capital Porto Alegre. E olha que visual! Meu amigo, tem falésia, lagoa, duna, que é isso, Edinho? Mas a gente não tá aqui só para apreciar a paisagem, né, diretor? Bora atrás das ondas! Praia dos Moles? Isso, entrou um vento sul forte agora, acho que do outro lado ali, do lado do rio, sabe? Sei. Tem umas ondas boas ali, tá melhorando. Esse aí é Rodrigo Dornelles, o Pedra, o único surfista gaúcho a chegar na elite do surf mundial. Se protege da tempestade de areia aí, meu irmão, e segue o homem pra saber onde entra no pico. Eita! Não conta pra ninguém, hein? Mas por causa do vento, a queda de hoje vai ser do lado de lá do rio Mampituba, em Santa Catarina, você acredita? Valeu a caída, né? O vento entrou muito forte, né? Daí estragou rápido o mar. E é assim mesmo aqui no Rio Grande do Sul, cara? É, cara, aqui assim, tem que contar um mar bom, tem que aproveitar. De repente pode entrar um vento forte e estraga tudo. E olha que nesse sentido, Torres ainda leva uma vantagem em relação à maioria dos picos do estado. Quase todo o litoral gaúcho é um praião reto que vai até o Uruguai, muito exposto ao vento. Já o trecho de Torres é bem recortado, com diferentes picos e condições. O único lugar que tem uns 4 picos para surfar, independente do vento que tiver. Tem os moles, tem a guarita, tem a praia da Cal e ainda tem a prainha. Ó, vamos ver aí a dos lobos ali, ó. Tá vendo aquela espumeira ali no meio do mar? Então, com as condições certas, ali quebra uma das ondas mais sinistras do Brasil. A onda é animal, né? Ela é uma onda pesada. Muito power, que nem pipeline e chopo. Aquele tubo enorme, que foi uma visão assim que eu só tive ali, pipeline e chopo. Na ilha, se tu é barrido, tu vai parar em cima ou embaixo das pedras, né? Vacilou, vai machucar. A ilha fica a mais ou menos uns 2 quilômetros da costa, mas para chegar lá com segurança, é melhor contar com a ajuda certa. Partiu, será o fundo! Nosso piloto é Luiz Saraiva, salva-vidas e especialista em segurança aquática. Ele nos leva até o limite permitido. Respeitando a distância estabelecida pelos órgãos aí. Cara, não dá nem pra imaginar como esse mar se transforma. Eu mesmo só acredito que estava aqui durante aquele swell épico há 17 anos.
justamente na última vez em que a ilha foi surfada de towing oficialmente. De lá para cá, o surf não é mais permitido sem autorização do ICMBio. Isso porque a ilha é um refúgio da vida silvestre. A gente tem uma grande concentração de lobos e leões marinhos. A gente não tem a informação ainda, na verdade é isso, dizendo o surf pode atrapalhar essa biodiversidade que está ali ou não. Mas para entender melhor essa história, vamos ter que voltar no tempo, meu amigo. Lá para o início dos anos 2000, nos primórdios do towing no Brasil, quando os Big Riders descobriram essa onda. Olha lá, Gilá, olha lá, Gilá. Vambora! Coração batendo e seguinte, é correria, meu irmão. Lá o bicho pega. Tô louco pra chegar lá perto e ver a ira dos lobos. Junto com essa necessidade de querer evoluir no towing, surgiu a ideia de achar onda grande no Brasil, né? E a galera mais tradicional, das antigas, assim, ia na remada, ia com barco de pesca. E a gente sempre chegava lá e via que a onda era grande, que era oca. E nós assim, cara, a gente não conhece nada nesse mundo, cara. E será que essa onda é tudo isso mesmo, cara? Será que é tudo isso que a gente tá vendo mesmo, essa onda sinistra? E não existia aquele registro do potencial da ilha de verdade. Mas tinha um cara que acreditava no potencial daquela onda. E se não fosse esse maluco aqui... O Zeca Schaefer, ele é um cara lendário. Tava sempre monitorando, vendo uma laje nova. Acidentezinho que acontece de vez em quando, normal. Porra, o apelido dele era Highlander, né, cara? Ele já tinha passado por várias. Até subiu numa baleia uma época aqui em Torres. O ritmo dele era outro, né? Ele era um cara à frente do tempo dele. Zeca tinha uma visão para a onda da Ilha dos Lobos. De trabalhar com o turismo, de entender que a cidade era uma cidade que tinha uma infraestrutura gigantesca que hibernava no inverno. E que era justamente a época que as ondas aconteciam. Daí o Zeca botou a pilha, cara, vamos apresentar essa onda pro mundo, cara. Mas até o cara que subia em baleia sabia que para encarar a ilha nos seus melhores dias era preciso um preparo diferente. Zeca então falou com o Rodrigo Rezende, que tinha acabado de ser campeão mundial de ondas grandes em Jaws. E nós fomos pela primeira vez fazer towing na ilha, eu, o Zeca e o Rezende, com um jet. E os caras, meu irmão, arrebentaram. A onda tava gigante, quadrada. uns 10, 12 pés. Pô, recente tinha sido campeão mundial em Jaws, assim, com o Garrett McNamara, aquelas ondas enormes, e ele saiu da sessão abismado com o que ele tinha visto, não estava acreditando que ele tinha surfado as ondas que ele tinha pegado em Torres, no Brasil, enfim, tudo aquilo, né? E naquela emoção dele, naquela alegria, ele perguntou pro Zeca que nota que o Zeca daria para aquele mar ali. E o Zeca deu 3. E aí ele, porra... O Rezende teve que voltar para conferir. E dessa vez ele veio acompanhado. Veio o Capilé e o Romeu Bruno. A primeira sessão teve um jet, a segunda sessão teve 2 jets. Aí a gente ficou sabendo dessa história, falou, pô, parece que a onda lá é o bicho. Esse aí é o Dr. Luiz Roberto Formiga, uma lenda dos esportes radicais. O cara faz de tudo, meu amigo. Surf, skate, voo livre, snowboard, wake, kite, filma, apresenta e ainda cuida dos dentes. Que é isso, Edinho? Nessa época, ele estava iniciando no towing. Aí eu comecei uma busca incessante por essa onda, né? Tanto que eu fui 5 vezes, São Paulo, Torres, e não pegava. Chegava lá, tava marolado, tava vento, tava isso, onda não tinha. Até um dia que eu fui mais uma vez e aí pegamos essa onda de jeito, né? Eu acho que vai ser uma das melhores sessões já registradas lá até agora. E o Formiga trouxe a SPN e o Sebastian trouxe a Fluir. E aí nós éramos 3 jets. E amanheceu já um dia com sol, a hora que eu olhei, cara, me dá assim, de arrepiar, cara. Primeira onda que eu olhei, já aquela baforada. Porra, o negócio aí é violento, essa é a onda tal, e tava clássico. As imagens ficaram lindas, o mar estava clássico. O Zeca não era grande, tá? Ele sabia que aquilo ali ainda não era o potencial todo da ilha, mas para nós aquilo já era... Tissot tinha pegado uma onda que foi assim, absurda o visual dele, ele ficou meio na frente da onda, tava todo mundo querendo entender aquela massa d'água, como é que podia
usar aquilo tudo, aquele power de alta performance, ninguém tava se achando ainda muito assim, né, cara? Um negócio que era tudo muito forte para aquele momento do desenvolvimento do Big Surf nacional. O Zeca tomou uma lipada, já saiu o ombro do lugar, se machucou, então tava todo mundo com medo de que algo acontecesse, né? Quando chegou a minha hora de surfar, o Silvio Mancusi, ele falou, Formigão, é bomba, é bomba. Eu falei, eu quero a bomba, eu quero a bomba. Aí o Silvio foi me colocando meio no rabo da onda, assim. Tipo assim, pô, o Formigão meio pregão, acho que ele não vai segurar o rojão, não vou colocar ele deep, né? Mas como eu tinha aquela pegada de wakeboard, que você vem do lado de cá com a manete aqui do tow-in, eu cruzei a marola e fui contra o tubo e consegui pegar um bom momento, né? Que foi registrado pelo Sebastião Rojas e o Cleitinho filmou. Consegui fazer aquele drop bem embaixo do crítico e ainda pegar um tubo no final. Isso foi muito legal, porque não são palavras minhas, mas da antiga revista Fluir, né? Foi a primeira onda acima de 25 pés surfadas no Brasil. A gente tinha pegado altas ondas, tinha todo mundo assim em êxtase, quando a gente estava no jantar. Aí daqui a pouco entra o Zeca Scheffer falando, pessoal, desapareceu o moleque. Cara, foi muito louco, assim, todo mundo levantou da mesa na hora, o Rodrigo Rezende mudou a cara, ele ficou queixudo, sisudão, assim. O mar estava revolto e o Corpo de Bombeiros acabou pedindo auxílio aos surfistas, mais experientes com os jet skis naquelas condições. Começaram a tentar estabelecer um plano para tentar ajudar. Então a gente já vai matar a possibilidade dele estar na ilha ou não. Se ele estiver lá, resgatamos e trouxemos ele para a costa. Acelerar, botar o jet ski na água. Temperatura de água polar, tava muito frio, tava todo mundo de luva, bota, gorro, mas assim, a expectativa era zero. Enquanto não se vê o corpo, não tá constatado o óbito, né? A gente só tá saindo porque tem uma chance do cara estar na ilha, senão nem sai, porque não vai achar aqui de jet ski. E foram com lanterna, tal, e não acharam nada. E já a hora que voltou foi aquela decepção, né, cara? A gente foi pro hotel com aquela sensação de ruim, né, cara? Pô, sacanagem, né, cara? O moleque morreu. A gente num frio no hotel. Eu falei, cara, eu tô aqui, cara, encolhido dentro dessa... de roupa, de cobertor, e a gente passando esse frio. O moleque já era. Aí chegou assim, antes de amanhecer, batem na porta do meu quarto. Era o Zeca de novo. Formiga, é o seguinte, o pai, a mãe, a namorada do moleque estão aí. Você não sai pra procurar? Cara, lembrei da minha filha na hora e falei, vambora. Tava tudo muito batendo, e a gente olhando, cara, daqui a pouco a gente viu a prancha dele parada assim, na água, entre aquele banzeiro de onda. Falei, puta, eu vou levar o moleque morto, né? Achando que o moleque tava afogado lá, preso na cordinha, alguma coisa nesse sentido. Quando de repente a gente viu a prancha de pé fazendo sinal pra gente e o moleque tava visivelmente transtornado, não falava coisa com coisa, tava meio dando risada. Foi um momento assim que, cara, meu, você tem noção do que aconteceu com você? O moleque tava, tava fora da casinha total, né? E quando a gente trouxe ele pra praia, que a gente saiu em 2 e voltou em 3, né? Foi uns grandes momentos, assim. Aí é aquela coisa, né? Gritaria, choradeira, emoção. Ai, meu Deus do céu! Ai, mentira! É o som da vida, né, cara? Foi um negócio muito forte, assim, muito gostoso mesmo de... Tá vivo! O que interessa é isso aí, Deus. Uma noite inteira na ilha, moleque. Tinha muita corrente. Daí eu não consegui voltar, Mas a tua intenção foi pra ilha ou tu foi pego por uma corrente? Fui pego com a corrente, e foi daí eu vi fora. que não ia conseguir, aí fui pra ilha e dormi lá. Nossa senhora, fico pensando o surfista aqui perdido à noite, chegando nessa ilha cheia de leão marinho. Ele pegou uma corrente, que tem uma corrente famosa nossa aqui, a corrente da Marieta. Essa corrente é muito forte, é praticamente impossível vencer ela no braço.
remando contra, né? A gente tem que sair pelas laterais. Tentava remar para aquele lado, não dava, que o vento tinha mudado. Tentei remar para o outro lado. A corrente sul muito forte também, não saía do lugar, cada vez ia mais para dentro do mar. Nessa hora, meu Deus, me ajuda. Quase 2 décadas depois, encontramos o Carlos lá no Rio Grande do Norte, para ouvir da boca dele como fez para sobreviver naquela noite sinistra. Me ajuda, eu vou morrer. Eu me desesperei, achei, agora eu vou morrer. E cada vez começou a ficar escuro. E aí eu pensei, pode ser que eu sobreviva se eu conseguir chegar lá. O mar estava muito revolto lá. Aí eu entrei numa dessas aqui, veio, uma bateu na outra, puf! Quando a onda assim, baixou, secou, eu estava já na pedra, seco. Aí quando eu vi, tinha aqueles lobos marinhos, aqueles bichos gigantes com aqueles dentes enormes assim. E eu olhei pra eles ali e fiquei com medo daqueles bichos. Mas aí era eu a sobrevivência, eu eles. Peguei a prancha e comecei a gritar. Ah! E os bichos olharam pra mim. Ah! E os bichos saíram correndo tudo pra água. Desesperado. E eu... Ah! E os bichos correndo e eu saindo na ilha. E saí correndo já porque vinha vindo outras ondas do backwash, já pra parte mais alta da ilha. Meu problema principal seria a hipotermia. Tirei a roupa de borracha, tá? No intuito de botar ela pelo contrário, pelo avesso. A parte de dentro secou. Quando ela secou, eu tirei e botei de volta e eu fiquei com o long john seco. Poderia ter morrido se não tivesse feito essa estratégia. Você não sente mais nada, é como se estivesse sonhando fora do seu corpo. Eu imaginava que alguém ia me buscar de carro no meio da ilha, por exemplo. Eu imaginava isso. São alucinações. Veio o sol pela manhã e sabe, quando a gente é a vida da gente que está em risco, a gente tinha energia da onde não tem. E eu saí remando da ilha, né? Quando eles me viram, não acreditaram. O que tá fazendo aqui no meio do nada? Como assim? Tu tá vivo? Peguei no sled e já subi no jet ski. Já tá toda a minha família esperando lá. E aí foi aquela felicidade, né? Meu pai tinha dado como morto. Foi muito gratificante. Mudou totalmente. Eu vejo as coisas de outra forma. Tu dá valor para coisas que você não dá. Mudou totalmente minha vida. Aquele dia de ondas e histórias incríveis mudou também o destino da Ilha dos Lobos. As notícias percorreram o Brasil. Saiu no Fantástico aquela sessão, na MTV, no Globo. E os big riders do país inteiro passaram a monitorar o próximo swell. A ilha pode passar 1 ano sem quebrar. 2, às vezes não quebra, velho. Mas em 2013 ela quebrou 4 dias. A hora que pô, vai dar, todo mundo já ficou oriçado. A 4ª sessão, cara, o Thiago participou, tava junto, veio toda a tropa de elite do Towing na época. A galera do Rio, já trouxe TV Globo, aí virou aquele banzeiro, né? Aquele crowd inédito na Ilha dos Lobos acabou pegando um swell histórico. Eu vi, cara, uma onda que eu falei, não é possível. Cara, eu olhei, eu falei, puta, vai dar. O jet já saiu voando. Eu consegui, tipo motocross, assim, pousar com o jet de rabeta. Podia ter me machucado, mas larguei o alemão no pico da onda mais bizarra surfada no Brasil. Aquela onda do alemão foi mutante, acho que tinha uns 3 lips naquela onda. Tanta história essa onda que acho que a gente precisa de um programa só pra contar dela, cara. É esse programa mesmo, alemão. Pô, a gente guardou essa entrevista por mais de 3 anos e agora chegou a hora. Conta aí. A gente estava nos primórdios do towing no Brasil. Até aquele momento estava dando tudo errado para mim. Meu parceiro me deixou no cais porque ele foi fazer towing com outro cara, que era melhor que eu. E aí eu não tinha nem parceiro, não tinha jet, não tinha prancha. Eu fiquei no cais vendo todo mundo ir. Graças ao Formiga, sozinho, graças ao Formiga e o Silvio Mancusi. Me pegou, não, Alemão, o que tá fazendo aí? Não, vamos com a gente. Era 7 da manhã, lá no Rio Grande do Sul, um tremendo de um frio. Eu fiquei boiando 4 horas. Das 7 até as 11, primeira onda que eu peguei, eu perdi a prancha. A prancha foi para as pedras, quando eu voltei pro fundo já, tipo, frustrado, né? E de repente o Formiga falou, não, meu, pega a minha prancha, troca de prancha, vamos lá, meu, você vai pegar uma boa. Tinham 11 jet ski, de repente todos os jet ski pararam de surfar. Já não vinha tanta onda, eu tava boiando, de repente eu veio, levantou essa onda da série, o Formiga me jogou. Abri na cavada, a prancha do Formiga muito boa, ajeitei.
Dei aquela estolada e esperei assim a onda rodar, a onda virou inteira sobre mim. Eu nem imaginava o tamanho do lip que tinha, né? E naquele momento, quando a onda deu, que eu tava dentro do tubo, eu lembro que eu parei, eu via minhas mãos aqui assim, e de repente eu vi aquele tubo perfeito. Eu sentia o respiro da mãe natureza, meu. Eu sentia a garganta do tubo chupar o ar pra dentro, meu cabelo ir pra trás, assim, esticar minha pele. E dá 1, 2, 3 e é uma explosão de água. Eu com a minha mão assim, eu não via minha mão. Eu não via minha mão, eu tava assim no tubo e não via minha mão. Nossa, é um negócio... E aí continuei na onda, ainda peguei um segundo tubo, depois mais na frente, menor, mas tarado, né? Já sai, quando já deu outro tubo, vamos pra outro. Quando eu encaixei, a minha leitura é que a onda tinha uns 3 metros. A onda tinha, sei lá, 7 metros, tinha mais de 20 pés a onda, né? Era um triple lip, na verdade. Você vê a foto, era um triple lip. Na época, essa foi a onda que marcou uma das melhores e maiores ondas surfadas no Brasil. Cara, essa onda marcou a minha vida, alemão. Mas essa sessão marcou também a curta história do surf na Ilha dos Lobos. Aconteceu uma coisa que realmente não foi legal, tá? Porque existia um respeito muito grande pela figura do Zeca, e todo mundo que vinha a Torres comunicava a ele, ia com ele, e a gente tentava organizar a coisa para que tudo fosse enquadrado dentro daquela visão que ele tinha. Tem que entrar em contato com o IBAMA, órgãos locais, para não bater de frente com entidade nenhuma local e até com o usufruir do esporte num todo como uma coisa positiva perante a sociedade. Eu acho que o esporte só vai vir a crescer com isso. Foi uma sessão que saiu do controle. Galera que não avisou que vinha. E esse auê foi o que sujou. E existia essa preocupação do IBAMA com a polêmica, com tudo que estava acontecendo. Pô, mas jet ski polui ou não polui? Será que polui ou não polui? Uma ONG já mandou para Brasília, não sei o que lá, e sujou. Na hora que saiu todo mundo do mar, cara, simplesmente chegou a polícia para levar todo mundo preso. A gente teve que ficar todo mundo escondido no mato. E aí o IBAMA multou a galera e falou, pô, tá proibido. Dali pra frente. Não pode mais. Sempre que os surfistas forem procurar, eles vão ter problemas, vão ser abordados nas imediações da ilha. Nos anos seguintes, Zeca liderou o movimento para tentar liberar o surf na ilha de forma controlada, evitando qualquer tipo de impacto na natureza. Mas um acidente de trânsito deixou os big riders brasileiros sem fôlego. O Zeca faleceu em 2006, né, cara? Há 17 anos depois, a situação do surf segue indefinida na ilha. Quantos tubos perfeitos rolaram sozinhos por ali, hein? Qual seria o impacto dessa onda no desenvolvimento do surf nacional, no turismo e na economia de Torres? Recentemente, as conversas com o ICMBio voltaram a evoluir. Hoje eu fico muito feliz em ver que a AST, a Associação Surfistas de Torres, pela mão do Gil, que é o atual presidente, está trabalhando isso com o ICMBio. Se criou um grupo, inclusive, de trabalho para discutir essa questão do surf, da liberação ou não do surf na ilha. Essa onda, a gente tem clareza disso, ela não acontece em qualquer lugar. Tem que ter um regramento, um plano de manejo que prove que aquilo que o Zeca queria demonstrar é verdade. Que o surf pode ser um aliado da preservação da Ilha dos Lobos. Até lá, as ondas gigantes vão continuar quebrando solitárias na ilha. Apenas espumas, observadas do alto de uma falésia por olhos sonhadores. Mas se tem uma coisa que aprendemos em Torres, foi nunca deixar de acreditar. Que onda é essa? Esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização do que deseja. Bom dia, irmão. Desbravar ondas gigantes no Brasil. Ser o primeiro do estado a chegar na elite mundial. Sair no meio da madrugada para um resgate improvável. Sobreviver a uma noite congelante no meio do mar. Desfrutar do espetáculo da natureza sem colocá-lo em risco. Fazer do surf um aliado da preservação. Saio de Torres confiante, com a esperança de voltar em breve, desta vez para registrar a reabertura da Ilha dos Lobos.